إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Por certo, todo louvor pertence a Allah. A Ele adoramos, a Ele imploramos ajuda e a Ele imploramos perdão e refúgio sobre os nossos pecados, aqueles que pensamos, intencionamos e aqueles que acabamos sendo dentre aqueles que o ocasionam. Por certo, aquele a quem Deus orienta é o orientado, e aquele a quem Ele não mostrou a orientação jamais encontrará tal orientação. Por certo, o dito da verdade é o dito de Allah, e a melhor das orientações é a orientação do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Presto testemunho de que não existe nada que mereça a adoração a não ser Ele, sozinho, sem sócio, sem parceiros. Dele é a soberania e dele é o louvor, e Ele sobre todas as coisas é onipotente, e Ele sobre todas as coisas é onisciente. Na mão dele está o bem, e Ele é aquele ao qual faz o que lhe apraz, faz o que lhe deseja. Allah Tabaraka wa Ta'ala nos concedeu esta chance, esta oportunidade de estarmos finalizando mais um curso, de estarmos finalizando mais um ano letivo, de estarmos finalizando mais uma das etapas da nossa vida. Não é senão que antes do Ramadã estávamos falando, irmãos, vocês se inscreveram a uma escola. Vocês estão inscritos em uma escola. E esta escola logo começará o seu curso. O seu ano letivo logo irá começar e os professores irão lecionar e os alunos irão estudar e depois disso irão o que? Irão se formar. Não é senão que adentramos ao mês do Ramadã. E já passamos o mês do Ramadã e estamos aqui, alhamdulillah, com a fé, alhamdulillah, alhamdulillah, alladhi hadana li hadha. Alhamdulillah, aquele que nos orientou a isso, e se não fosse por ele, nós não teríamos sido dentre os orientados. Allahu Akbar. Aquele que nos orientou com o caminho da fé. Entramos no mês do Ramadã, na escola do Ramadã, passamos algumas sextas-feiras e sabemos o que? As-salawatul khams, as 5 orações. O al-jumu'atu ila al-jumu'ah. E de uma sexta-feira a uma sexta-feira, o Ramadanun ila Ramadanin. E de um Ramadã para o outro Ramadã, mukaffiratu lama bainahun. São aquelas coisas que apagam, renegam o que existe de pecado entre elas, desde que não seja minal kabair, desde que não seja dos pecados grandiosos. Entramos no Ramadã, passamos sexta-feiras após sextas-feiras, já passamos o Ramadã e chegamos nesse. São períodos que Allah Tabaraka wa Ta'ala perdoa para os seus servos aquele a quem Ele deseja. Para aqueles a quem Ele deseja, Ele perdoa, e foi prometido através do profeta sallallahu alaihi wasallam que toda oração obrigatória minal farida, toda salatu minal farida, toda oração das obrigatórias apagam pecados. Todo Ramadã apaga pecado. Toda sexta-feira apaga pecado. E entramos no Ramadã e já estamos acabando o Ramadã. E o que será que devemos tirar deste curso, desta escola? É sabido quando o aluno estuda, em seguida ele passará por uma prova. Ele passará por um teste. Independentemente de qual seja o nível de estudo que ele está estudando, ou seja, a niyya. Independente de qual seja a intenção dele, se foi do jejum para Allah Tabaraka wa Ta'ala, para adquirir a temência a Allah Tabaraka wa Ta'ala, então ele já estará se contando dentre os vitoriosos da escola do Ramadã, desta escola do Ramadã. Allah Tabaraka wa Ta'ala yaqul, Tabaraka wa Ta'ala, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, um versículo que repetimos todo o Ramadã. Todo o Ramadã as pessoas recitam, memorizam, expressam, falam, exclamam e mencionam esta ayah, este versículo de Allah Tabaraka wa Ta'ala. O mês do Ramadã é o mês ao qual foi revelado o Qur'an Hudan linnas, uma orientação para as pessoas, wa bayyinatin minal huda wal furqan, e evidências, clarividências da orientação de Allah. Esse mês ele é composto da orientação de Allah, o livro que foi descido, revelado neste nobre mês, que não é senão orientação para as pessoas e clarividências de orientação. Ou seja, este livro, este Corão, ao qual lemos sempre, subhanallah, e dentro do Ramadã tivemos a oportunidade de experimentar a tilawa,
a recitação deste nobre livro, a menção deste nobre livro, ouvirmos daquilo que foi facilitado por Allah Tabaraka wa Ta'ala, a menção das palavras, a menção dos exemplos, a menção de tudo aquilo que Allah Tabaraka wa Ta'ala nos ditou, está nos ditando e será ditado até o dia do Qiyamah, até o dia do Qiyamah. Por certo, revelamo-lo e por certo, sobre ele somos custódio. Allah Tabaraka wa Ta'ala fala no Corão. Dentre aquelas coisas que são o sabor deste Ramadã, minal ladha, ladhatu Ramadã, aquelas coisas que pegamos de gostosos na nossa língua e no nosso coração e no nosso iman, aquelas coisas que levantam o iman e abaixam a dúvida, levantam o iman e abaixam a dúvida, não é senão o sabor da tilawa. Como Allah Tabaraka wa Ta'ala fala, innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salah, dentre aquelas pessoas que recitam o livro de Allah e praticam a oração, wa anfaqu mimma razaqnahum yarjuna tijaratan lan tabur, eles estão esperando, aquelas pessoas que recitam o livro de Allah como deve ser recitado, estão recitando e fazem a oração e despendem, e daquilo que lhes damos por sustento, eles são dentre aqueles que despendem esperando um comércio que não terá perca. Então, o primeiro dentre os sabores do Ramadã não é senão a recitação do Corão. Sempre estamos atrás do imam. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Um hadith famoso que sempre vemos, subhanallah, no Sahihain, que fala o quê? A pessoa que pratica o Ramadã com fé e devoção, esperando a recompensa de Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah terá perdoado para ele o que passou dos pecados. E no outro relato, man sama Ramadanan imanan wa ihtisaba. E aquela pessoa que jejua o Ramadã com fé e devoção, esperando a recompensa de Allah, terá perdoado para ela todos os pecados. Então, a primeira etapa que estamos pegando agora da nossa prova final da escola, no final do Ramadã, a última Jumu'ah do Ramadã, olha só, a última, não terá mais, exceto fora no Shawwal, subhanallah, e pedimos a Allah que alcançamos em vida e em devoção. Subhanallah, Allahumma amin. A primeira das questões é a recitação do Corão, em seguida at-tadabbur. Porque o Corão, apenas para ser recitado, não trará benefício, exceto algum benefício e não todos os benefícios. Iremos prisar sobre a recompensa por letras. Sempre falamos a recompensa por letras. Quando Allah Tabaraka wa Ta'ala fala, Kitabun anzalnahu ilayka mubarak, Allah enviou para ti um livro abençoado. Tabaraka wa Taqaddasa wa Ta'ala liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Allah fala que este Corão foi revelado a ti, ó Muhammad, abençoado. Um Corão que traz a baraka, um Corão que traz a bênção de Allah Tabaraka wa Ta'ala, para que vocês possam meditar, para que vocês possam razoar, e para que vocês possam se lembrar dos versículos dele, do Corão, e não irá se lembrar exceto o povo que é o povo da sabedoria, o povo do conhecimento. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Apenas temem a Allah dentre os seus servos, os sábios. As pessoas que têm o conhecimento junto com a ação confirmada com a fé, com a convicção em Allah Tabaraka wa Taqaddasa wa Ta'ala. Então vemos que a recitação por si só não vale. Sempre os mashaykh, eles falam que quando vai recitar, vai fazer o tarawih, dentre eles aqueles que param e falam, olha só, cuidado, você estará passando por versículos que estarão sendo registrados no seu livro, ou uma coisa a favor a ti, ou uma coisa fora isso sobre ti. Então, por isso que eles falam, olha só, tome cuidado, você estará ouvindo versículos que serão testemunhas a favor de ti ou contra a ti, nos amparamos em Allah Tabaraka wa Ta'ala. Então, a segunda das questões é a meditação nos versículos de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Baraka, como nós falamos, esse Corão e estes versículos foram revelados ao profeta sallallahu alaihi wasallam como sendo um livro abençoado. Então, se o livro é abençoado, o que tem nele traz a bênção, e o que tem nele, após aplicado, trará a bênção nesta vida e na outra vida. Subhanallah. Já que é um livro abençoado de Allah Tabaraka wa Ta'ala, ele trará não senão a bênção de Allah Tabaraka wa Taqaddasa wa Ta'ala. Al-Hasana. Todos nós desejamos al-Hasana, a recompensa, a boa ação. Todos desejamos, porém Allah Tabaraka wa Ta'ala, como chegou através do profeta sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال لا أقول أن ألف لام ميم حرف. Hadith famoso, eu não digo que alif lam mim é uma letra, são 3 letras do idioma do alfabeto árabe. ولكن ألف حرف,
Porém, alif é uma letra também, ou seja, o a, em exemplo, o a é uma letra. O amimun harf, e o mim é outra letra. O alamun harf, e o lam é outra letra. O alikulli harfin taqra'uhu ou taqra'uha min kitabillahi tabaraka wa ta'ala falahu biha hasana wal hasanatu bi'ashri amthaliha ou kama qala sallallahu alaihi wa sallam. No hadith do profeta sallallahu alaihi wa sallam, ele mencionou, porém, alif é uma letra, lam é outra letra, mim é outra letra, e por cada letra que você lê do livro de Allah, você terá por ela uma recompensa que poderá ser multiplicada 10 vezes a mais, por cada letra. Não é por uma frase, não é por uma estrofe, não é pelo parágrafo, não é pela página. Se fosse, olha só, a bênção de Allah, e a bênção de Allah é aquela que mantém-se nessa e na outra vida, porém, a misericórdia de Allah abrange todas as coisas, e não é senão por cada letra que lemos do livro de Allah tabaraka wa ta'ala, teremos por isso, inshallah, com a permissão dele, glorificado sejas, uma hasana, innal hasanati yudhibina sayyiat. Por certo, as boas ações retiram-se, jogam fora as ações, subhanallah. فأقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم بارك الله فيكم. Peço perdão a minha voz, peço perdão a vosso Senhor, por certo Ele é o perdoador. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala alladhi la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wa sallima tasliman kathira. Wa ba'd. Allah tabaraka wa ta'ala é aquele ao qual para ele devem-se o louvor nesta e na outra vida. Para ele devem-se o louvor nesta e na outra vida. A palavra de Allah é aquela ao qual é a maior sobre todas as coisas, e Allah é aquele que diz a verdade. E a melhor das orientações, a orientação que chegou com o nosso querido e amado profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah tabaraka wa ta'ala nos dá um conselho, é um conselho que trará uma baraka, é um conselho que trará um barakat, bênçãos de Allah tabaraka wa ta'ala para esta e outra vida. Allah tabaraka wa ta'ala disse: ó vós que credes, peçais para que Allah envie bênção e paz sobre o seu profeta abundantemente. E um dos únicos assuntos no Coran que Allah pede para que o servo mencione, repita inumeradamente o máximo que ele puder, وَاذْكُرُوا ذِكْرًا كَثِيرًا. Allah fala: e relembrai-vos a Allah com uma lembrança gigantesca, magnífica, inumeravelmente incalculada. Subhanallah. Então é uma das únicas menções do livro de Allah tabaraka wa ta'ala que devemos o quê? Relembrarmos de Allah sempre sentados, andando, caminhando, parados, trabalhando, pensando, dormindo. Pedimos a Allah que nos faça dentre aqueles que, igual o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: Allahumma a'ina ala dhikri, que Allah me facilite a recordar de ti. Subhanallah. Pegamos o versículo que o Ramadã é o mês do Coran, e Allah tabaraka wa ta'ala termina esse versículo falando: faman shahida minkum ash-shahru falyasum. Aquela pessoa, quem dentre vós testemunhar, presenciar este mês, que jejue, que faça o jejum. Pegamos duas bênçãos, não é senão a primeira das bênçãos de ponderarmos no livro de Allah. Porque como sabemos, se formos deixar para orar só quando desejamos, às vezes quando desejamos não é toda hora, não é todo dia, e podemos ficar dentre os negligentes quanto à recordação de Allah tabaraka wa ta'ala, e nos amparamos nele tabaraka wa ta'ala. Se a oração fosse prescrita para nós, faça se vocês desejarem. Quando desejássemos, talvez seria tarde demais, subhanallah. Porém, Allah tabaraka wa ta'ala nos deu esta oportunidade no Ramadã de pararmos para o Coran, de pararmos para ouvirmos, para lermos o Coran. É uma ordem de Allah tabaraka wa ta'ala, assim como Ele nos deu a oportunidade do jejum, tabaraka wa ta'ala, ao qual nos deu a oportunidade do jejum. Dentre os tipos de jejuns que podemos pegar, o mais famoso deles é o jejum da comida e da bebida. Que todo mundo fala de vez ao jejum, deixa de comer, deixa de beber, este é o jejum. Porém, não podemos pensar, não podemos deixar de pensar, e devemos pensar e estar sempre pensando que o jejum não é apenas aquilo sobre a comida e a bebida, não é senão o jejum com os seus órgãos. Dentre os órgãos, as nossas mãos, nossos pés, nosso intelecto, para que possamos aprender e ensinar. Isso podemos usar como também na prática do jejum.
Ou seja, não usarmos os nossos braços, exceto para aquilo que agrada a Allah, tabaraka wa ta'ala. Não usarmos os nossos pés para andarmos para aquilo, exceto que agrade a Allah, tabaraka wa ta'ala. Que não devemos usar a nossa massa cefálica, que não vale nada se jogada no chão, exceto na obediência a Allah, tabaraka wa ta'ala. Este é o jejum para aqueles que razoam, para aqueles que temem a Allah tabaraka wa ta'ala, la'allakum tattaqun, para que vocês sejam dentre os tementes a Allah tabaraka wa ta'ala. E para finalizarmos a palavra, que peçamos a Allah que seja dentre as palavras abençoadas para quem fala e quem a ouça. Subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala nos dá em um versículo do Coran: Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Se parássemos para pensar sobre esta ayah, Allah fala, por certo, este Coran, esta escritura, este livro, está orientando para aquilo que é o mais justo, lillati hiya aqwam, para aquilo que é o mais justo dos assuntos, para aquilo que é o mais digno, aquele que é o mais digno das promessas de Allah, tabaraka wa ta'ala, através de todo profeta e todo mensageiro. E pegamos que o Ramadã, At-Tarawih, a oração no Tarawih, o nosso jejum do Ramadã, o nosso jejum fora do Ramadã, as orações no Ramadã e fora do Ramadã, devemos saber que são momentos que estaremos presentes perante Allah tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala. Suplicamos a Allah tabaraka wa ta'ala que nos faça dentre aqueles que o jejum foi aceito e dentre aqueles que atingiram a noite do decreto com fé e devoção e convicção e com a esperança nele glorificado. Exaltado sejas, ó Deus, nos faça dentre aqueles que alcançam ou alcançaram ou irão alcançar a noite do decreto, ó Allah. Ó Allah, nos faça-nos entre aqueles que alcançaram, ou irão alcançar, ou estarão alcançando a noite do decreto, ó Allah, para que Tu possas mudar nossos decretos, ó Allah. Ó Allah, nos faça-nos orientados e orientadores a Seu caminho, ó Allah. Ó Allah, nos faça-nos entre aqueles que estão por Ti contritos, a Ti submissos e por Ti implorando e rogando, ó Allah. Ó Allah, nos faça-nos entre aqueles que estão com os corações ligados às mesquitas, ó Allah. Ó Allah, nos faça-nos entre aqueles que estão com os corações ligados ao Seu livro, ó Allah. Ó Allah, nos faça-nos entre aqueles que façam a boa ação esperando a sua recompensa, ó Allah. Allahumma hdina wahdi bina waj'al sabab liman ihtada. Allahumma hdina wahdi bina waj'al sabab liman ihtada. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma inna kunna nad'u bi du'a'i rasulika wa anta arhamur rahimin. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا في أهلنا ولا في صيامنا شقيا ولا محروما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وأقيموا الصلاة.